Continuação, gatas da história. E aí, gente, eu falei assim, até parece, né? Prefiro que aquele cara ali que tava me ameaçando. Eu não vou com você. Aí ele pegou o celular, começou a digitar. Eu falei, tá ligando pra sua namoradinha? Aí ele atendeu, aí a Lê atendeu, ele tava ligando pra Lê. Aí falou, Lê, você pode me encontrar aqui no galpão, por favor, pra levar essa maluca pra sua casa, que ela não quer ir comigo? Aí ele respondeu, ele desligou o telefone e falou, a sua amiga tá vindo te buscar. Aí eu, a minha amiga? Ela não veio aqui comigo. Aí ele, porque ela não pôde? Óbvio, olha a confusão que você causou. Você tem noção que você fez? O cara é maior 71, o cara, ele faz cada coisa. O tanto de menina nessa favela que já apanhou, que já rasparam o cabelo, que já fez isso, que já fez aquilo por causa dessa mina, que ela é maluca, eles vivem um relacionamento de louco. Tu tá me entendendo? E você simplesmente foi lá e deu um beijo no cara. Não se faz isso em meio de favela, você não sabe se o cara é casado, se não é. Eu falei, ué, mas se ele é casado, ele não deveria estar sozinho ali, né? Aí ele, não, você não tá falando isso. Você não conhece homem? Aí eu conheço. Nenhum presta, né? Um dia tá falando que ama, que você é a pessoa mais linda do mundo, que achou o amor da sua vida. E no outro dia ele tá casando com a sua irmã. Não sei porquê, né? Homem é desse jeito. Mas fazer o quê? Você consegue me explicar o motivo? Aí ele só ficou parado assim, olhando pra minha cara. Aí ele, espera ali aí, vou esperar aqui com você. E aí eu fui pra um canto, era um galpão gigante, tava cheio de cara. Eu encostei num canto assim e comecei a escorrer a lágrima. E eu secava disfarçadamente, né, tava encostada assim no canto. Aí eu secava assim disfarçadamente, mas tava chorando. A Lei chegou, aí ela, amiga, aí quando eu virei pra trás, eu, amiga, aí eu abracei ela. E aí eu, amiga, eu fiquei com muito medo, você não sabe, eles me ameaçaram, eles falaram isso, falou aquilo, e eu contando pra ela. Ela, amiga, mas você é doida, eu falei pra você não ficar com aquele cara, eu te avisei, você foi lá e ficou, eu falei, amiga, eu só queria esquecer o traste do... Você sabe, amiga, eu só queria curtir uma noite, sabe? Sem ver aquele menino e ele... Como ele ficou sabendo? Aí ela, amiga, eu tive que ligar, né? Precisava de um homem pra vir pra cá. E querendo ou não, todo mundo respeita ele. Eu sabia que ia dar merda. E isso vai dar muito mais merda, mas o importante é que você tá bem. Aí eu, como assim todo mundo respeita ele? Ela, não, amiga, muito tempo na favela, quando você cresce na favela e tal, todo mundo te conhece, conhece seus pais, vai conhecendo sua história, sua vida, todo mundo mantém o mínimo do respeito, entendeu? Aí eu, entendi, então tá bom. E aí ele veio e falou assim, posso levar você na casa da Lê? Aí eu falei, não. Aí ele, por favor, eu vou calado, eu tô de carro, eu levo vocês. Aí eu, com que carro você tá? Aí ele, da Amélia, mas eu cheguei aqui na favela, peguei minha moto e vim de moto. Mas o carro, eu vou buscar rapidinho. Eu falei, não precisa. Aí ele, não, eu busco o carro rapidão ali, eu não precisa. A tua namorada sabe que você tá aqui? Ela não vai gostar nada disso. Ainda com o carro de patricinha dela. Aí ele, ela nem usa aquele carro. Ela só anda de motorista. Ela nem vai dar conta que eu peguei esse carro. Aí eu, como assim dar conta? Você não avisou ela? Guga, eu realmente não te conheço, hein? Passada. E aí no final ele falou assim, então vai todo mundo subir andando, eu não vou de moto, vou levar todo mundo. E aí a gente foi andando, eu fui abraçada com o braço assim na Lei, a gente foi subindo de volta o morro. E aí, quando eu chegou na frente da casa da Lei, eu vi ela foi bem na frente, ele foi atrás, tipo, meio que vigiando a gente.
E aí eu cheguei na frente da casa da Lê. E aí ela falou assim, ai amiga, espera só um pouquinho que eu vou ali falar com a minha amiga. Fica aqui na frente esperando. E saiu andando e eu fiquei tipo assim, eu não ia bater na casa dela pra acordar todo mundo, eu tinha que esperar ela. E eu fiquei lá na frente. E ela foi, eu fui falar alguma coisa, ela só saiu andando. E aí ele veio assim do meu lado. Aí ele ficou com medo, né? Aí eu, não. Aí ele ficou, tava todas tremendo. Aí eu, não tava com medo de ninguém não, meu filho. Continuação, filhas da história. Aí ele pegou e falou assim, Vitória, eu quero muito conversar com você. Por favor, só me dá uma chance de falar, mais nada. Aí eu fiquei quieta, não respondi, continuei quieta. Aí ele começou a falar. Aí ele falou assim, eu tô muito magoado por te magoar. Aí eu só dei risada. Aí ele pegou e falou assim, eu queria me desculpar com você. Eu sei que a gente se conheceu há pouco tempo, mas fazia muito tempo que eu não sentia isso. Eu não sei te explicar. Eu não tenho palavras pra te falar o que aconteceu entre a gente. Foi os melhores dias da minha vida, desde quando eu te conheci. Tudo que aconteceu entre a gente foi bom. E aí, tudo que eu senti foi verdadeiro, tudo que eu senti foi de verdade. Eu não menti em nada pra você, nada. E eu tava quieta na minha parada assim. Aí ele falou assim, eu não sei te explicar o motivo de como as coisas aconteceram, o porquê, mas eu quero que você saiba que você é muito importante pra mim. E nessa hora eu me irritei. Eu sou importante. Eu sou importante. Você faz um papelão daquele de fazer um jantar de noivado. Você faz um papelão daquele de fazer um jantar de noivado. Você tava agora na casa da minha irmã, você tava dormindo com ela, você vai embora com ela todos os dias do serviço, passa felizinho da vida com ela. E você tá me falando que eu sou importante? Você é patético, você é ridículo. Aí ele pegou e falou assim, por favor, acredita em mim, eu não tô mentindo. E ficou se desculpando e falando. Até que teve uma hora que eu caí na ladainha dele. Sim, amiga, quem nunca? E aí eu comecei a beijar ele. E na mesma hora bateu crise de consciência, deu um empurrão nele. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Eu não sou a outra. Eu sabia que você e minha irmã namoravam. Eu sabia desde o início. Namorava não, né? Era um ex. Já tinham me falado, mas eu não sabia que você era tão canalha ao ponto de ficar com as duas ao mesmo tempo. Porque, óbvio, enquanto você tava comigo, você tava com ela. Então, né? Aí ele falou, não. Eu e ela tinha separado há muito tempo. Fazia mais de um ano que eu e ela não tinha nada. Eu, mais de um ano, tem certeza? Aí ele, não, a gente tinha uma recaída de vez em quando, mas ela já tinha pegado outros, eu já tinha pegado outras, não tinha mais nada. Aí eu peguei e falei assim, tem certeza? Você é muito mentiroso. Como você tem coragem de mentir essas coisas pra mim? Eu vi você e ela, você chegando lá com ela na moto, você leva ela todo dia no serviço, você busca, você dorme. Você hoje dormiu na minha casa, onde eu tô. Se eu fosse pra casa, eu ia pegar você e ela lá. Isso se eu não ouvisse, né, as coisas. Aí ele veio e falou, por favor, acredita em mim, por favor, acredita em mim, é você que eu... Aí eu, que eu? Aí ele, só é você, entende isso, por favor. Aí eu, não tem como eu entender isso. Aí ele começou a se aproximar de mim. E eu beijei ele de novo. Aí ele pegou e falou assim, só me dá uma chance de te provar o que eu tô falando. Por favor, não desiste da gente. Aí eu, você vai casar
vai casar, Gustavo, com a minha irmã. Você tem noção do que é isso? Acho que você não tá pensando bem. Ele, por favor, dorme comigo em casa. Tô te pedindo uma chance. Você vai ver que o que eu tô falando é de verdade, é verdadeiro. Por favor. E eu fui. Amante não tem lar. Quem disse? Quem disse que não tem lar? E eu fui pra casa dele. Chegou lá na casa dele. Eu só cheguei. A gente abriu a porta, tava tudo apagado. Entrei no quarto dele. Ele veio, tirou minha bolsa, colocou no canto. E coisas rolaram e aconteceram, né, meninas? Que não precisa entrar em detalhes. E ele levantou, perguntou se eu queria água, depois de tudo, né, e tal. Aí ele foi pra cozinha, quando ele voltou eu já tava capotada, gente. Tava muito cansada, tinha bebido. Então eu simplesmente capotei. E eu acordei simplesmente com ele me cutucando. Ele acordou muito assustado, o alarme dele não despertou. Ele acordou assustado assim, só que eu meio que eu percebi, mas eu continuei dormindo. E ele me cutucando assim, falando assim: Vitória, eu preciso ir pra sua casa, eu tô muito atrasado. Aí eu, o quê? Eu preciso ir pra sua casa, a Amélia marcou um almoço em família. Inclusive, ela te ligou um monte de vezes. O que aconteceu é que ela não pode descobrir, Vitória, não pode. Então, por favor, vai você na frente, inventa uma desculpa e eu chego mais tarde, mas não fala que tava comigo. Continuação, minhas gatas, da história. Deixa eu apagar essa luz aqui. Pra quem tava me julgando, falando que eu ia demorar um ano, cá estou pra continuar a história pra vocês. E aí, gente, depois de simplesmente dormir comigo, ele teve a cara de pau de virar pra mim e falar assim. Primeiro ele levantou super assustado, aí eu acordei, mas eu continuei deitada. Aí ele, que horas são? Aí ele, meu Deus, o almoço que a Amélia marcou. Mexeu assim em mim, acorda, Vitória, acorda, acorda. Aí eu, o que foi? Aí ele falou assim, a Amélia marcou um almoço com a família lá da mãe dela e vai me apresentar, que não sei o quê, porque a outra parte da família não me conhece. Aí eu... Aí ele... eu preciso que você vá na frente, porque eu vou arrumar uma desculpa pra ela e chegar depois. Porque se eu for agora, você vai ficar aqui em casa, é perigoso você sair da favela sozinho. Então você vai na frente, quando você chegar, você me manda uma mensagem, que depois de 1h30 eu chego mais ou menos. E quando você estiver lá, você não fala comigo. Eu fiquei com Eu fiquei com a maior cara de palhaça, né, óbvio. Aí eu levantei assim aos poucos, não tava raciocinando. Aí fui me vestindo e olhando pra cara dele. E ele com uma cara tipo assim, sabe, pensativo. E eu sem entender nada. Aí ele, e a minha avó não pode te ver aqui, você sair nesse horário. Então eu vou na sala primeiro, vejo e depois você sai. Aí eu, você tá brincando comigo, né? Ele, não, tô falando muito sério, Vitória, ninguém pode saber que a gente ficou. Isso vai estragar tudo. Aí eu, vai estragar teu casamento com a minha irmã. Entendi, então eu fui só um objetinho pra você? Um brinquedinho? Você tá me achando com cara de otária? Você tá achando que eu sou quem pra você fazer isso comigo? Eu ia dormir na casa da tua amiga e você fez eu vir pra cá e agora tu me descarta assim, ainda faz eu mentir pra ninguém descobrir? Eu não, juro, cada dia que passa você me surpreende. Aí ele veio, olhou assim pra mim e falou, Vitória, eu preciso que você faça isso. Por favor, nunca te pedi nada tão importante. É só a gente fingir que não se conhece. Só, a gente já tava desse jeito. Aí eu, não, a gente tava... Você tentando falar comigo e eu não querendo, né? Ele, então com
continua assim por hoje, tá? Amanhã a gente conversa, mas esse almoço é importante pra tua irmã. Aí eu... Ah, não, eu não tô ouvindo isso, não. Esse almoço é muito importante pra Amélia. E é... Aí eu, é importante pra mim também. E aí, não tinha muito o que eu fazer, né, meninas? Morando na casa dela, de favor. Como que eu ia chegar lá no almoço e revelar tudo? Ela ia me pôr pra fora, porque entre eu e ela, com certeza, a família toda ia escolher ela. E aí? Pra onde eu ia? O que eu ia trabalhar? Aonde eu ia morar? Tive que aceitar, né? Só que mais uma decepção, obviamente. Aí eu comecei a me vestir, pegar minhas coisas e não quis saber se tinha alguém na sala, se não tinha. Eu simplesmente passei, não vi nada, abri a porta, bati e comecei a descer o morro sozinha. E aí ele veio atrás, mas veio tipo sem falar nada, sabe? Eu só descendo. E ele não falava nada, só veio atrás. Peguei o primeiro ônibus que eu vi, que eu sabia que ia dar lá, e fui pra casa, gente. E aí, quando eu cheguei lá, tava simplesmente um monte de garçom fazendo um almoço. Ninguém me comunicou desse almoço, só que a Amélia já tinha me ligado, meu pai me ligou, um monte de gente me ligou daquela casa. Até a noiva do meu irmão me ligou, provavelmente eles deveriam ter falado. Eu liguei pra ela, vai que ela tá ignorando a gente. Todo mundo tava me ligando e eu... Obviamente não vi, meu celular tava no silencioso, igual o dele. Aí eu entrei, aí um monte de garçom arrumando um almoço, porque a parte da mãe dela, alguma parte não tinha conhecido ele ainda. Então ela organizou esse almoço pra quando chegasse o casamento, todo mundo já tivesse conhecido. Aí ela veio me abraçar. Irmã, achei que você não vinha. Onde você tava? Nossa, eu te procurando. Tava com algum boyzinho, né? Veio me abraçar, me deu um beijo. Ai, gente, essa aqui é minha irmã, que não sei o que, me apresentou lá pra uma tia dela, com um homem lá. Essa aqui é minha irmã, a Vitória, que eu falei pra vocês, a bastarda. Aí eu, oi, gente, tudo bem? Eu vou tomar um banho, me arrumar e depois eu venho aqui falar com todo mundo. E fui pro meu quarto. Ele ainda teve a cara de pau de me mandar mensagem. Me avisa quando a barra estiver limpa. Ele tava achando que ele tava em um filme? Ele tava achando que ele tava na onde? Que eu era otária a esse ponto? Eu falei, eu vou conversar com ele. Eu vou, na primeira oportunidade, eu vou acabar com a raça desse menino. Mandei, aí eu fui tomar banho, chorei muito no banho. Aí mandei mensagem pra amiga dele, contando tudo o que aconteceu. Aí ela mandou assim, lembra que eu te falei que nem tudo que parece é? Pois é, Vitória, você ainda vai descobrir muita coisa. Continuação da história. Aí, gente, mandei mensagem pra ela contando tudo o que aconteceu. E ela falou isso, nem tudo que parece é. Você ainda vai descobrir muita coisa. Minha cabeça ficou toda confusa, mas eu não queria descobrir nada. Eu queria que ele fosse pra puta que pariu. Fiquei com muita raiva dele, muita raiva. Coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia olhar na cara dele, entendeu? Falei assim, eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas, eu vou sair dessa casa, porque eu não aguento mais. E aí, gente, aí ele chegou, eu ouvi a voz dele, eu falei, vou dar um tempo, me preparar. E aí eu vou lá, fingi que nada aconteceu, me fazer de sonsa, e é isso. Fiquei lá no quarto me preparando, ensaiando, preparando o que eu ia falar. Oi, Guga, tudo bem? Ou se eu passava e não falava nada, ou se eu simplesmente chegava com uma voadora na cara dele. Aí eu fiquei lá me preparando, tomei coragem, saí. Aí nisso que eu saí, cumprimentei as pessoas, tipo, eu fiz assim, dei boa tarde e sentei lá no canto. Aí o senhor Luiz veio. Onde você tava, Vitória? Eu fiquei te ligando, você não me atendia. Aí eu falei assim, eu tava com uma amiga por aí. Como assim com uma amiga por aí? Eu falei assim, você nunca se preocupou, nunca quis satisfação nenhuma na minha vida. E agora eu, criada, grandinha, tu quer satisfação porque eu tô morando na tua casa? Relaxa que eu não tô andando com marginal, com
E dei várias opções lá e falei, relaxa que não é nada disso, ninguém vai roubar a tua casa. Aí ele ficou quieto, aí levantou e falou, não tá mais aqui quem falou, e saiu andando. Daqui a pouco vem a noiva não a Amélia, a noiva do meu irmão, e aí veio conversar comigo e tal. Aí eu fiquei ali conversando com ela, e eu conversando com ela e olhando pra ele, conversando com ela e olhando pra ele. Aí ela pegou e falou assim, Vitória, tá tudo bem? Aí eu, tá tudo bem, por que não estaria? Aí ela, porque você não para de olhar pra sua irmãzinha, ela tá linda, né? Aí eu falei, oh, demais. Aí ela, isso foi ironia? Aí eu, imagina, linda demais, imagina no dia do casamento, vai ser lindos, vão estar lindos, ó, vou aplaudir de pé. Ela ficou sem entender nada. Aí chegou a bendita hora do almoço, aí todo mundo sentou lá na mesa, aí começaram a perguntar, ai, já marcaram as datas do casamento? Aí ela, sim, daqui 15 dias. Aí eu, 15 dias? Mas eu falei nada, fiquei quieta. O meu irmão Levi falou, tá com pressa, hein, maninha? Tá com medo dele fugir, né? Aí todo mundo deu uma risadinha assim, meio sem graça, sabe? Eu olhei pra cara dele, aí eu... Sabe quando você... Eu tava tão decepcionada que minha vontade era de levantar e contar tudo pra todo mundo. E aí, ela pegou e falou, não, a gente marcou assim porque a gente já esperou muito. E esses últimos dias a gente ficou muito triste um longe um do outro. Aí o meu outro irmão comentou, mas vocês já se separaram, já faz quase um ano. Aí ela, o que vocês acham, né? Mas eu e ele sempre ficou. A gente nunca se separou. Aí o Levi comentou assim, então um sempre deu chifre no outro, né? Porque o tanto de cara que você já trouxe aqui e o tanto de mina que ele já pegou, um chifrou o outro durante um ano. Aí eu fiquei... Aí ela... Mas aí a gente não tava oficialmente juntos. E também é passado, ninguém tem que falar dessas coisas, entendeu? Agora é importante que a gente tá feliz, né, amor? Pegou a mão dele assim. A gente tá muito feliz com a presença de todos vocês. Eu e ele também achou uma data muito especial, porque a minha irmã tá aqui e a gente nunca teve a presença dela, né, no nosso relacionamento. Então a gente tá muito feliz que ela tá aqui com tudo isso. E eu espero que ela esteja muito feliz pela gente, né, irmã? E eu assim... Não força! Aí eu tô muito feliz, muito. Vocês não me imaginam quanto. Aí ela ficou assim, e todo mundo. Mas ninguém teve coragem de falar nada, mas era claro o clima péssimo que tava aquilo ali. E aí levantaram todo mundo e falaram, um brinde aos noivos. E aí todo mundo brindou e eu falei... Eu olhei pra mãe dela, né? Eu falei, eu posso ir pro meu quarto agora? Aí ela, mas por que tão cedo? Aí eu falei, porque eu tô com muita dor de cabeça. Eu tenho que também estudar, porque eu vou fazer umas coisas aí pra entrar na faculdade. Então eu quero estar meio preparada. Tudo bem por vocês? Aí o meu pai, fica aqui, minha filha. Minha filha não, Vitória. E eu não vou ficar não, quer saber? Já tô de saco cheio disso. Empurrei pra trás da cadeira. Levantei e saí.